Isso aqui nunca vai acabar. E ela dizia, eu não tenho mais vida. Muitas não denunciaram por medo. Saul, ele mantinha relacionamento com várias moças, no relacionamento que hoje é conhecido como sugar, né? Um relacionamento em que uma pessoa mais velha mantém proximidade com moças, normalmente moças mais novas, e que sustenta essas moças, mantém os luxos dessas moças. A violência que aconteceu, ela foi imensa. A gente tem relatos de ficarem num quarto vendo filme com cena de estupro repetidamente. Se a gente for pegar a tradução, né? Sugar Daddy é um pai de açúcar, um pai doce. Que doçura que tem numa violência sexual. A gente romantiza isso. Um pai que abusa de uma filha e ele cuida da educação dessa filha, ele provém as melhores condições de estudo, de saúde dessa criança ou desse adolescente, mas ele abusa sexualmente, ele continua sendo um bom pai? A sociedade entenderia isso? A sociedade diria, não, mas ele deu a melhor escola para ela, ele deu a melhor alimentação. E o estrago psíquico a partir dessa condição. O cara que ele é acusado de estupro e ele vai vender para a sociedade que não era estupro e que ele é um sugar daddy dos sugar daddies, esse cara tá querendo mostrar para todo mundo que ele estuprou sim e que ele é o estuprador que melhor paga. Eu vi nesse caso, Saul Klein, até agora, o oposto. O que significa o oposto? Diante dessa cultura machista, arraigada, claramente protecionista, nós tivemos algo reverso. Nós tivemos uma ação feminista exacerbada. Essa é a questão. O que eu conhecia era o Zinho. O esquema do Zinho, o dia a dia do Zinho. E aí eu falei pra Deia, eu quero me matar, eu não tô bem. E aí o médico, o Dr. Ailton, tava passando e ela falou, olha, Dr. Ailton, vê se pode essa menina falando que quer morrer. E acho que por ele ser médico, ele parou e falou, como assim, cabelinho? O que tá acontecendo? Eu falei, ai, doutor, eu não sei. E aí ele me passou meu primeiro antidepressivo. Um cirurgião plástico. E aí eu tive a primeira overdose de medicamento. Eu cortei o pulso, levei 12 pontos no pulso. Quando eu tava no hospital, a minha psicóloga foi me ver no hospital e a Banana ligou pra ela. Não, é pra trazer ela pra São Paulo, que aqui a gente vai cuidar dela. Quando eu cheguei em casa, o meu celular tinha um monte de ligação da Marta. Que eu precisava vir pra São Paulo, porque o Saul queria me ver. E eu vim. E ali ele fez sexo comigo, com os pontos, sabendo que eu tinha acabado de tentar suicídio, sabendo que eu tava com depressão. E eu só ouvia, ele é tão bonzinho, ele tá tão preocupado com você. E eu acreditava. Foi uma mudança muito grande, porque ela sempre foi uma menina muito doce, muito delicada, muito carinhosa, né, comigo, com os irmãos. E ela começou a se transformar. Ela começou a ficar agressiva, ela começou a ficar muito irritada, ela chorava muito. E isso foi um processo assim que durou mais ou menos uns 5 meses, até que ela teve o primeiro surto dela. Não conseguia falar com ninguém na casa do meu namorado, não conseguia conversar, não conseguia dizer o que eu tava sentindo. Fiquei 3 dias chorando, muito. E aí eu no carro comecei a falar, eu sou mentirosa, eu minto pra todo mundo, o que eu faço em São Paulo é mentira. Aí eu fiquei uns meses sem ir, né? A primeira vez que eu saí com minhas amigas, depois de melhorar, postei uma foto e a Ana Paula viu e me chamou. E ela me convidou pra ir de novo, falou que tinha mostrado essa foto pra ele, que ele tinha dito que eu tava muito linda e tal. Nesse momento que ela voltou,
Nós tivemos uma certa desavença, assim, né? De eu dizer para ela, tu não precisa ir. Mas ela tinha já uma postura, assim, ela dizia, eu não tenho mais vida. Nesse momento ela tinha 19 anos. E aí ela passou todo o final do ano e em janeiro me ligaram de lá. E me disseram, ela tá passando mal. E ela tava com 32 quilos. Tava extremamente doente. E aí então foi o momento que eu disse, deu, agora chega. Aí eu peguei o telefone da Ana Paula. Eu queria ter uma prova do que acontecia lá dentro. E aí aconteceu. Ela me falou tudo. O processo entrou. 3 dias depois, eles vieram para um acordo. E, de repente, o pagamento parou. No momento em que ele estava afastado, ele estava sem condições de tratar do assunto, chegou uma notícia no escritório dele de que 2 parcelas de um suposto acordo estariam em atraso. Como ele não estava em condições de ser contactado, ela, a secretária, tomou por conta própria a decisão de pagar 2 parcelas que diziam que estavam em atraso e, na sequência, quando ele se inteirou do assunto, ele falou para a advogada e para a secretária, nunca assinei esse acordo, isso aí é fraudulento, isso não deveria ter sido pago, teve pagamentos anteriores que foram feitos para essa moça que não foram feitos pelo Saul. E se perguntou, mas então quem é que pagou? Paga quase a metade de um acordo. Por que o senhor paga o depósito de forma não identificada? Eu vou secretária, aí já é uma coisa de impostos e outras coisas. Ele assinou constrangido, sob a pena daquelas pessoas fazerem a divulgação indevida das imagens. Então, o teor que está ali reconhece danos? Claro, eles tinham que colocar de alguma forma que desse aparência jurídica. E foi ali assinado e efetivamente para quê? Para que elas se calassem. Foi um golpe que fizeram. Então, na verdade, você consegue chantagear. É isso. A palavra é chantagem. Exatamente. Você chegou à delegacia, você boletim de ocorrência, na época da excursão? Não fiz porque eu acabei fazendo acordo, né? Então já não caberia mais a extorsão. Ele falava muito do pai dele. Uma vez eu estava lá, num final de semana, e fomos todas as meninas, 15 meninas eram na mansão, fomos todas na antiga casa do pai dele. E ele nos apresentou todas as partes da casa, tudo que faziam na casa, as namoradas. Falou de presentes que o pai dele dava para as meninas. Ele botava também o documentário do pai dele seguido pra gente ver. Mas a gente não, eu pelo menos não sabia o que eu sei hoje, né? Que ele ficava com crianças. Ele só passava a mão, dava um selinho, conversava um pouquinho com a gente, dava um dinheirinho e a gente ia embora. Conheci o Samuel Klein com a minha irmã. E ela me passou que chegando lá, ele só iria dar um selinho, que a gente ia conversar com ele e ele ia ajudar a gente de alguma maneira. E como eu estava precisando de um tênis, eu falei, será que ele vai me dar um tênis? Sim, vamos lá tentar. E foi até lá na Casas Bahia. Depois de um período, ele convidou eu para ir até o Hotel Palace, que era em Santos. Foi aí que ele começou a mexer nas partes íntimas. Ali eu passei dos 12, eu comecei para lá, até os 17 para 18. Eu via que era errado porque ninguém podia saber e só tinha nós. Mas como a gente também ficava na casa do pai, sentada no sofá, e todo mundo passando, que era no 4º andar, principalmente os filhos e mulher dele também passavam e via a gente sentada no sofá. Então eu achava que aquilo não era tão errado. Isso passa de pai para filho.
Era o pai dele, foi ele, vai ser o filho dele. E por quê? Porque a gente não tem dinheiro. Porque a minha mãe é uma empregada doméstica, minha mãe não é fundadora da maior empresa de varejo do Brasil. Por isso... Mas é o que meu pai fazia, era o que meu avô fazia. Eu aprendi assim. Então, esse aprendizado faz com que a gente consiga perceber uma família com gerações de predadores sexuais. Ele dita as regras pra todo mundo do que ele quer. E é só isso que importa. Se a menina vai se matar depois daquilo, o problema é dela e da família dela. Eles que superem. Mesmo eu tendo passado por tudo, parece que eu tinha esquecido o quanto aquilo mexeu com a gente, sabe? O quanto aquilo tinha mexido com cada uma. E daí, quando ela se matou, eu lembrei. Eu acho que a gente acabou tendo mais força, infelizmente, quando ela fez isso. Mas era pra ela estar à frente disso, sabe? Porque começou por ela, querendo denunciar. E aí, quando eu fiquei sabendo, né, do processo da situação, através do grupo das justiceiras, aí eu quis dar meu depoimento. Quando eu comecei a ver que outras mulheres começaram a denunciar, sabe, que puxou... Gente, tem mulher que ia no pai dele que eu não era nem nascida. O fato é um só. Ele mantinha relações consentidas com essas moças, pagando para a dona da empresa para que as aproximasse até ele. E essa aproximação não dava a ele direito algum de manter relações sexuais forçadas com quem quer que fosse, tanto que não ocorreram. Num primeiro momento foram concedidas medidas protetivas de urgência, no sentido de não aproximação e não contato, e também a retirada do passaporte do Saul Klein, diante da possibilidade de fuga. Contudo, na sequência, ao ser intimado aí das protetivas, veio a defesa dele com uma tese de sugar daddy, o que tentou desqualificar, colocou as meninas no banco dos réus, infelizmente. Muitas não denunciaram por medo. Porque ele sempre falou que ele compra tudo, ele sempre intimidou todo mundo, então preferem deixar pra lá. Eu queria ter coragem de mostrar o rosto, de empoderar outras pessoas pra fazerem isso também. Mas e minha família? Não sei se ele pode mandar alguém atrás deles. E fora que você parece uma louca andando na rua, né? Olhando pra tudo que é lado, pra ver se não tem alguém te seguindo, se tem um carro estranho te observando. É sempre isso, sempre. Eu não quero ver uma prima minha, ninguém, qualquer pessoa passando por isso. Eu recebi ligação me oferecendo dinheiro. A ligação tá ruim, alô? Oi. O patrão pediu pra te ligar. Quem? Patrão. Quem tá falando? Ele só pediu pra te passar um recado. Ele quer saber se você tá disposta a mudar de lado. Você vai ser muito bem recompensada, tá? Você só precisa dar um jeito de vir até o condomínio, tá? E pede pra falar com o caseiro. Não adianta você tentar retornar nesse número. Mas quem, okay? Quem que é? Quem tá falando? Não trabalhamos com nome, tá? O patrão pediu pra te ligar. Ele quer saber se você está disposta a mudar de lado. Mudar de lado okay? como?
Nesses casos de denúncias coletivas, estupradores em série, é importante a gente considerar que essas dinâmicas de poder vão precisamente operar para coagir e ameaçar economicamente, psicologicamente, socialmente essas vítimas. Então, buscar não só o apoio especializado, mas buscar apoio entre outras mulheres é super importante. Acho que todas nós merecemos ter uma melhora de vida, porque eu não consigo ser mais uma mulher normal ou uma mulher igual às minhas irmãs são. Por mais que eu tente, isso sempre me atrapalha. E eu não vejo saída. E eu sei que isso sempre vai me acompanhar. E a gente não precisa se matar que nem a capricho. Talvez a gente possa ter outra chance. E essas sequelas vão ser pro resto da vida. Então eu acho que eles têm que reparar isso, sim. A gente está em uma fase ainda muito preliminar de inquérito policial, onde nesse inquérito foram ouvidas algumas vítimas, mas ainda faltam ser produzidas diversas provas relacionadas à oitiva de testemunhas, oitivas de vítimas em outros estados, perícias para avaliação do comprometimento psicológico e psiquiátrico das vítimas, localização de pessoas que participavam dessa pirâmide, localização de pessoas que são chaves. Ela foi intimada por seu advogado na ação trabalhista. As filhas dela foram localizadas, as filhas que têm também algum tipo de possível participação, já que são donas de algumas empresas que estavam relacionadas com as atividades dela, não compareceram, não indicaram onde ela está, não deram endereço, já foi procurada em vários endereços e ela desapareceu até o momento. Esperamos que ela apareça para ser responsabilizada. Ele é uma pessoa que está sempre na mesma residência, está sempre à disposição das autoridades e vai prestar todos os esclarecimentos para as autoridades. Mas é um assunto que é extremamente dolorido para ele, por ver pessoas para quem ele se dedicou, para quem ele buscou dar o melhor, virem acusá-lo injustamente de várias condutas que são ilícitas. Há uma morosidade, uma lentidão acima do normal para um caso dessa repercussão. Existe uma mão invisível que faz com que as coisas andem lentamente e seja muito difícil acesso à informação em algumas situações, e que, passado um ano, muito pouco foi feito e muito pouco foi investigado. Se os delegados falam publicamente ou não, se os promotores falam publicamente ou não, não me preocupa. Mas me preocupa que o crime seja investigado adequadamente, que as testemunhas sejam ouvidas adequadamente e que haja um indiciamento de Saul Klein e da quadrilha que ele contratou para cometer os crimes. Uma vez eu tava lá num churrasco, a gente tava na rua e tava passando uns helicópteros em cima. E alguma menina falou, é a polícia, tá nos filmando. A nossa chefe falou, podem passar aqui por cima, isso aqui nunca vai acabar. O próprio advogado Saul, o André Boiani, deixa bem claro que o Saul continua recebendo a cada final de semana 3, 4, 5 mulheres na casa dele. É um direito dele. Ele tem esse tipo de, para nós, né, de extravagância. E quem somos nós para condená-lo? Me dói saber que ainda isso acontece e tá acontecendo. Tão indo meninas para lá ainda. Eu já me expus, minha vida já está presa ao Saul pro resto da minha vida.
As meninas vão tocar o meu nome pro resto da minha vida. Qualquer reportagem, qualquer coisa que fale desse assunto sobre o Saul, vai falar de mim porque eu estava ao lado dele. Então não adianta eu querer fugir de uma coisa que eu já sou exposta. O que eu vou fazer é encarar de frente, como eu sempre fiz. E tenho o apoio da minha família e eu vou tentar conseguir justiça. Foi ele que forçou sexo oral, sexo anal. Era ele que transmitia doenças. A equipe também foi responsável por muitas violências, mas era ele que cometia a violência sexual. Eu só queria justiça. A gente só quer justiça. A gente tá aqui pra encorajar, porque mesmo com medo eu tô aqui. E eu quero acreditar que a gente vai conseguir justiça. Eu queria que ninguém passasse por isso mais. E eu queria justiça, assim, pela menina que eu fui, pela menina que eu poderia ter sido. Precisa ter um fim. Qual?